A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos do grupo Sola Scriptura, para mim uma honra, um prazer e a satisfação imensa. Nós estamos aqui indo para a 10ª aula sobre soteriologia. E eu falei aqui na aula anterior, eu comentei aqui de uma pincelada sobre, deixa eu ver aqui, eu comentei a respeito a uma pincelada sobre a lei, que foi a verdadeira função da lei. E agora eu quero falar aqui sobre os dois concertos. E durante esta, mais 2 ou 3 aulas para frente, eu quero focar nas próximas aulas sobre Jesus e trouxe a maior glória, a melhor expiação, como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como um cordeiro que sobressaiu sobre todos os cordeiros do antigo pacto. Então, como base no que eu vou ensinar aqui hoje, eu gostaria de pegar o texto de Gálatas capítulo 4 e do versículo 21 ao 31. Mas eu quero ler aqui somente o verso 31 e depois os irmãos poderão estar lendo em casa. Estarei comentando em cima desse texto. O verso 31 nos diz assim, ó: de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava. Olha aí, olha interessante aqui, hein? Não da escrava, mais do que, mais da de livre, entendeu? Que isso é importante a gente pegar aqui, então, simplesmente em cima desse verso aqui. Então, a gente vai observar aqui, eu quero abordar aqui essa aula aqui, no primeiro tópico aqui dessa aula, eu estarei abordando aqui sobre o texto histórico, o contexto histórico e teológico. E na segunda parte sobre o argumento alegórico, tá beleza? E no terceiro, já indo para o quarto, já estarei comentando aqui sobre o contraste entre a escravidão e a liberdade. Muito bem. Então, o apóstolo Paulo, agora ele procede como o seu argumento alegórico, extraído também do Antigo Testamento para silenciar os falsos mestres judaizantes da Galácia. Então ele foi assim, foi mais um passo para livrar os irmãos da escravidão da lei. Beleza? Então dentro dessa parte aqui, o contexto histórico e também teológico. No verso 21, os que querem estar debaixo da lei, tanto Paulo como também os judaizantes, eles que reconhecem a autoridade da lei. Assim também fica mais fácil o diálogo, por quê? Então o apóstolo, ele entra no território do inimigo para vencer com as suas próprias armas. Então o tom aqui é de uma conversa, e é como se tivesse, então, vamos ver o que a lei nos diz, já que vocês querem viver sobre a lei. Então, foi um diálogo, foi uma conversa franca. Então, no verso 22, é a história de Abraão. Então, o que temos aqui, um resumo da história de Abraão, como a gente observou aqui na aula passada, anterior de uma pincelada, comentei sobre Abraão e sobre Raabe. A gente vai ver aqui em Gálatas, Gênesis, lá em Gênesis. Então, Deus prometeu fazer, então, de quem? Deus prometeu fazer de Abraão pai de uma grande multidão. Então Sara era estéril e por isso não poderia receber, é o que diz em Gênesis 16. Então é que Sara deu a sua criada Agar para ela, então, que é a mulher de Abraão, para que pudesse então ter filhos. Foi uma tentativa humana de tentar ajudar a Deus para cumprir a promessa feita a Abraão. Então, esse arranjo humano nasceu também Ismael, cerca de 11 depois nasceu também Isaac. E de livre, quando Sara estava com 90 anos. Então, o contexto social dos patriarcas, eu vejo aqui que a atitude de Abraão e Sara em relação a Agar, embora contrária ao espírito do Novo Testamento, era tolerada por Deus em virtude do contexto histórico e cultural e racial daquele tempo e daquela época. Então, com o advento de Cristo, porém, o ideal é monogâmico,
foi restaurado, rechaçado explicitamente a poligamia. Então, como a gente vê aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, como também em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Então, não adianta tentar acelerar o plano de Deus. Deus tem os seus planos certos e hoje traz consequências. Olha a trágica consequência entre Ismael e Isaac. O povo árabe, o povo islâmico, tá lá. Guerra até hoje, porque um será contra o outro. É complicado. Tentar acelerar o plano de Deus não dá certo. Muito bem, fica aqui com esse contexto histórico e teológico. Entra aqui no comentando alegórico. A hermenêutica rabínica, segundo a regra da interpretação bíblica dos rabinos da época de Paulo, cada passagem das escrituras, ela apresenta 4 significados. Literal, que é da Shetz, sugestão, que é Renash, dedução, que é mediante a investigação, que é Derush, e o sentido alegórico, que é Sotz, que significa mistério. Então, a primeira letra de cada uma dessas palavras hebraicas, P, R, D e S, são as consoantes da palavras Pardes, que significa paraíso. Eles tinham muitas imaginações e inventavam muitas coisas fantasiosas. Segundo esses rabinos, se alguém penetrasse nesses 4 sentidos, estaria no gozo do paraíso. Eram assim interpretações semi-esotéricas. Tá bom, queridos irmãos? Então volto aqui. Era simplesmente interpretações semi-esotéricas. Tudo bem. Então a alegoria de Paulo. A diferença básica entre a alegoria dos rabinos da época e também da alegoria de Paulo, aqui inspirada pelo Espírito Santo, é que o apóstolo Paulo, ele é bíblica, consistente, coerente, lógica, sóbria e também equilibrada. Não há exagero nada de fantasioso ou fantástico. E segue também assim a ordem linear das coisas. Então, a história bíblica trata-se de 2 mulheres, uma livre e outra escrava. 2 filhos, um livre e um escravo. Nascido em circunstâncias diferentes e filho de um mesmo pai. Muito bem. E este é o argumento alegórico. Beleza? Alegoria de Paulo. Muito bem. E aí a gente vai ver aqui o contraste entre a escravidão e a liberdade. Então a característica, queridos irmãos, a característica dos 2 filhos de Abraão. Então vamos lá no verso 23. A escrava é uma referência a Agar e ao seu filho Ismael, que nascido de uma escrava e é também escravo. Nasceu segundo a carne, como a gente observa aqui no verso 23. Então quer dizer então que a descendência relacionada com pecado, morte e legalismo, também é livre diz respeito a Sara, ao seu filho Isaac, filho da livre, por isso nascido livre, segundo a promessa, que indica a esfera completamente diferente, separada da carne e da lei. É a esfera do espírito Ismael, que nasceu de um arranjo meramente humano. Nascimento natural. Isaac nasceu por intervenção divina como cumprimento da promessa de Deus. Abraão tinha 100 anos de idade e Sara 90. Ela já havia passado o tempo de conceber, como está em Hebreus capítulo 11, versículo 11. Então, gerando filhos para a escravidão em Agar. No verso 24, o escritor sagrado ele confirma a história da vida de Abraão e ao mesmo tempo esse fato é também uma alegoria aos 2 conceitos, a lei e a graça. Ele revelou então o sentido espiritual de um fato histórico. Agar era escrava, como tal representa o antigo pacto da lei,
O Monte Sinai se localizava na Arábia, terra dos descendentes de Ismael, e região habitada pelos filhos da escrava. E neste local, ou neste lugar, foi promulgada a lei, assim que querem engariar a salvação pelas obras da lei e com os recursos humanos. Então, são os filhos de Ismael e, portanto, escravos com eles, beleza? Então não adianta tentar ser justificado pela lei e ser escravo pela lei, porque não é o que Deus quer para nós. Então, queridos, somos filhos da promessa com Isaac. No verso 28, Sara era livre e representa o pacto em Jesus Cristo. Então a graça é um novo caminho, no relacionamento entre o homem com Deus. Nós somos os verdadeiros filhos verdadeiros da promessa, como feitos a Abraão, como está em Romanos capítulo 9, do versículo 6 ao 7, não os judeus natural, os filhos da escrava, ou filhos da livre. Hoje, como a gente observa aqui no verso 29 e 30, já estou findando aqui a minha participação. Então, queridos irmãos do grupo Sola Scriptura, ou como os filhos da escrava perseguiu os filhos da lei, assim também os filhos da lei perseguem os filhos da graça. Os legalistas os estilizam os que defendem a salvação pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Somos filhos de Abraão, como está em Gênesis capítulo, como está em Gálatas, melhor dizendo, capítulo 3 e verso 7, beleza? Portanto, nós não surpreendemos se os filhos da escrava nos deem o mesmo tratamento que teve Isaac. Então, Agar e Ismael tiveram, ou seja, tiveram de deixar a casa de Abraão. Por quê? Porque eles não poderiam possuir a mesma herança de Isaac. Da mesma forma, os legalistas estão excluídos da herança de Deus e não podem ter o mesmo destino dos cristãos, tá bom? Então, a sua Jerusalém, termino aqui fazendo essa conclusão aqui no verso 25, Agar apresenta a Jerusalém de hoje, a terrestre, que durante o tempo no Antigo Testamento era a capital do judaísmo e do povo de Israel, como a gente observa aqui em Salmo 137, e nesta época não havia algo melhor do que a lei. Ela cumpriu o seu papel até que veio a graça. Os que rejeitam a salvação pela graça rejeitaram a liberdade que há em Cristo Jesus. E assim continua na escravidão espiritual. Sinai corresponde a Jerusalém de hoje, que é escrava com seus filhos. Então, os filhos desta Jerusalém são os judeus incrédulos, cristãos nominais, dentre os judeus, e todos os legalistas religiosos, como está em Romanos capítulo 7. Vou deixar aqui para vocês ler, tá bom? A Jerusalém que é de cima, vou comentar aqui o verso 26. Sara, ela representa a Jerusalém celeste, que é livre e mãe de todos os verdadeiros cristãos, como está em Hebreus capítulo 12, verso 22 até o verso 24. Então ela é escrita no livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 22, com riquezas de detalhes, como a futura capital do cristianismo. Então, concluindo aqui, dizendo que os dois filhos vieram de um mesmo pai, porém de mães diferentes. E da mesma forma, a lei e a graça, ambos vieram de um mesmo Deus, porém por pessoas em épocas diferentes. Como está em João capítulo 5, versículo 17. Ambos os povos judeus eles foram escolhidos pelo mesmo Deus, mas os judeus rejeitaram a Cristo e o novo e melhor conserto. Então Agar no Sinai e Jerusalém, que é terrestre, está na mesma, ou seja, está na mesma categoria, pois todos eles produzem para a escravidão. Então, os qual resulta na religião legalista, que procura ganhar salvação pelas obras, e há crentes legalistas que buscam a salvação pelos seus
próprios méritos. E isso é reprovação diante de Deus. E ainda quero deixar aqui para vocês aqui o verso capítulo 2, versículo 8 e 9 de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, e Tiago, capítulo 8, versículo 17, para a meditação de vocês aí, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.